Bom, chegamos ao final da nossa trilogia, então muito bem-vindos ao Palpiteiro, eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você não pediu e hoje vamos ao último livro da maior trilogia de todos os tempos, O Senhor dos Anéis, que chega ao fim na sua terceira parte, O Retorno do Rei. E bom, já que as outras resenhas foram até um pouco mais longas, um pouco mais detalhadas, já aviso logo que essa vai ser um pouco mais curta, porque esse é um livro mais curto, pessoal. É o primeiro ponto a ser comentado entre a maioria dos leitores, que é uma leitura que acaba rápido. Boa parte dos meus amigos que leu falou, nossa, foram tão cansativas, né? A primeira e a segunda parte, que a terceira passou assim, talvez pela ansiedade do leitor em chegar ao fim e saber se o mundo vai ser destruído ou não, né? Saber se a Terra-média vai ser destruída ou não. Pessoal, um rápido recap, né? Uma rápida recapitulação. O Senhor dos Anéis é a história sobre uma arma de destruição em massa que foi parar nas mãos de uma criatura pouquíssimo envolvida com a guerra, chamada Frodo Bolseiro. Essa história todos vocês já conhecem. A terceira parte do livro narra uma espécie de missão suicida em que uma parte da sociedade do Anel vai tentar distrair os exércitos de Sauron, né, o grande guerreiro maligno, né, o grande feiticeiro maligno, para que Frodo tente levar o Anel à Montanha da Perdição, um único local onde ele pode ser distraído, pessoal. E aqui eu começo com a principal característica dessa obra. Para mim, é uma obra trágica, onde o mal é avassalador. Eu já havia comentado lá na primeira e na segunda resenhas, e repito aqui, pessoal, pouca gente percebe que apesar de O Senhor dos Anéis ter sido transformado em um filme alegre, com uma trilha sonora empolgante, essa é uma obra trágica, com desespero permeando a leitura do início ao fim. E fica muito claro aqui no terceiro livro, que traz algumas reflexões muito importantes e bem inteligentes, eu diria, que a vitória sobre o Anel nunca foi possível pela via militar. A vitória sobre o Anel, sobre o mal do mundo, necessariamente envolveria sacrifício e entrega, e é sobre isso que esse livro fala. Beleza? Vamos a ele então. O Retorno do Rei, uma obra que boa parte dos leitores considera sendo a melhor e a mais empolgante da trilogia. Bom, pessoal, já que é para começar o vídeo de maneira leve, né, apesar de estarmos falando de um livro trágico, podemos começar com bullying. Sim, aqui Legolas e Gimli, né, o anão e o elfo cavalgam no mesmo cavalo, as piadinhas estão aí para quem quiser fazer. Já falamos sobre essa conotação excessivamente amorosa ou essa proximidade física um pouco exagerada lá no outro vídeo. São todos bem-vindos a verem e refletirem junto comigo. De qualquer maneira, fica aqui mais uma observação, pessoal, sem maldade. Sinceramente, eu acho que o Tolkien só quis demonstrar a amizade entre duas personagens do sexo masculino, beleza? Pois bem, vou começar com uma crítica. Passamos pela piadinha, vamos à crítica então. Pessoal, O Senhor dos Anéis, embora seja a maior obra de todos os tempos, na minha opinião, a maior trilogia de todos os tempos, não é o que tem a linguagem mais refinada. Como eu já disse, essa tradução beira a perfeição e para quem estudou tradução, seja na faculdade ou no âmbito profissional, sabe que perfeição é uma palavra que a gente usa com muito cuidado. De qualquer maneira, pessoal, esse é um texto para mim que sim, beira a perfeição. Ainda assim, acho que em alguns momentos ele ficou muito seco e poderia ter sido mais rico. Por exemplo, diálogos mais longos, a palavra disse é usada repetidas vezes, né? Uma personagem disse, enquanto a outra disse, enquanto a outra disse que. Talvez uma linguagem um pouco mais refinada, e isso eu acredito que não seja, né, uma característica especial da tradução, e sim do texto original do Tolkien, que peca nesse sentido. Talvez uma linguagem mais refinada pudesse ter deixado o texto mais rico, como por exemplo, né, em diálogos mais agressivos ou mais, digamos, insidiosos, talvez houvesse palavras melhores do que o verbo dizer, como rugiu, vociferou, rosnou e por aí vai. Essa foi uma observação que eu fiz, comentei com alguns amigos leitores e eles disseram, de fato, nesse ponto Tolkien pode não ter sido o maior de todos os tempos. O texto dele, em alguns momentos, fica repetitivo. Olha aí, já comecei comprando briga. Mas eu posso comprar a briga que eu quiser. Estou defendendo e criticando o maior livro de todos os tempos e não é problema algum observar o que eu acho que poderia ter sido melhor, aqui do alto da minha humildade. Bom, e mais um comentário solto, pessoal. Lembra que eu falei que quando nós olhamos para os grandes, costumam surgir a origem dos clichês? Lembram do Poderoso Chefão? Enquanto um poderoso chefão, né, um mafioso, intimidador, acaricia um gatinho,
Todo mundo conhece essa cena. Isso virou a origem de vários clichês, de desenhos animados, de histórias em quadrinhos, de outros livros, outros filmes e por aí vai. E aqui, pessoal, O Senhor dos Anéis, não tenho dúvida, ele é o pai de boa parte dos clichês que nós vemos em filmes de fantasia hoje, como, por exemplo, aqueles sussurros etéreos, né? Lá nas cenas dos mortos, aquela parte que quem já leu o livro vai saber e quem assistiu ao filme vai se lembrar, que Aragorn, né, o herói da história, um dos heróis da história, atravessa uma espécie de mausoléu, uma caverna extremamente sombria, escutando vozes sombrias, né, de espíritos por todos os lados. Aqui no livro está a origem desse clichê, um sussurro interminável de vozes por toda a volta. Bom, vale muito a pena visitar os clássicos, pessoal, ou os maiores de todos, porque você consegue destrinchar e até, digamos, rastrear a origem de clichês que se repetem nas histórias de hoje. E mais um comentário soltinho aqui, pessoal, Gandalf com as suas tiradas. Pessoal, já foi mencionado aqui que O Senhor dos Anéis foi escrito por um homem cristão, muito embora não tenha um conteúdo religioso propriamente dito. De qualquer maneira, uma passagem aqui me chamou a atenção em que o Gandalf, né, que costuma ser, na verdade, é do início ao fim, a voz da sabedoria, a voz do bom senso, a voz da bondade, ele proíbe o rei Denethor de cometer suicídio e ele diz: a autoridade não lhe foi dada para ordenar a hora da sua morte, porque nós não somos donos das nossas próprias vidas, é o que Gandalf quis dizer. É difícil, né, rastrear ali a origem desse pensamento se Tolkien, o autor, né, quis refletir uma passagem cristã ou de alguma forma que simplesmente dizer que temos uma missão no mundo e não podemos acabar com a nossa própria vida a hora que bem entendermos. De qualquer maneira, achei uma passagem muito bonita e vale lembrar que todas as vezes em que o Gandalf professou, né, um cuidado com a vida, com a dignidade, ele estava certo. Lembram-se lá do primeiro livro em que ele diz que muitos que morrem mereciam viver, muitos que vivem mereciam morrer. Você consegue dar a eles a vida novamente? Então não se apresse em julgar se alguém deveria estar vivo ou não. Ele fala isso sobre Gollum, né, uma criatura odiosa que todos desejariam ver morto, inclusive os leitores desejam ver Gollum morto. Eles acabam percebendo que a vida daquela criatura, daquele ser, ainda tinha um propósito. Então, Gandalf, um defensor incondicional da vida e da dignidade, continua aqui desfilando sua inteligência e sua benevolência nesse livro. Bom, já que estamos falando aqui, né, de pontas soltas do filme, é claro que precisamos falar de uma das passagens mais empolgantes, né, mais empoderadas, mais lacradoras de todos os tempos, né? I Am No Man, em que uma personagem feminina mostra toda a força da guerreira, da mulher, isso lá nos anos 40, pessoal. Então, não se preocupem, o livro é antigo, mas não sofre de nenhum tipo de preconceito retrógrado. Inclusive, Tolkien foi um dos que empoderou a figura da mulher, né? Tratou-a como uma guerreira invencível e valorosa e disposta a tudo para defender o seu povo. Essa passagem, pessoal, I Am No Man, aqui eu não vou falar porque se alguém ainda não assistiu o filme, esteja preparado para se empolgar e se surpreender com uma das revelações mais impactantes do filme. Agora, sobre aspectos literários mesmo, né, desenvolvimento de personagem, vale lembrar algo que saltou aos olhos na minha segunda ou na terceira leitura, talvez, foi que Frodo, como todos bem se lembram, né, foi resgatado pelo seu amigo Sam das garras da Laracna, né, uma espécie de semideusa ali, uma aranha gigante e invencível que foi derrotada pela fúria do Sam, uma criatura fraca, insignificante, mas que foi tomada por uma força infinita para proteger seu amigo. Pois bem, pessoal, como é comum em histórias de guerra, e lembrem-se, Tolkien foi um guerreiro, Tolkien combateu na Segunda Guerra Mundial, as personagens se aproximam mais depois de provações violentas, né? Aqueles aqui que assistem o canal, os guerreiros da vida real, né? O pessoal que combate de verdade deve se lembrar. Quando você ou um irmão são submetidos a um teste de fogo, a uma prova de fogo, é comum que a confiança aumente. E fica muito claro como Frodo, após ser salvo pelo seu amigo Sam, passou a tratá-lo mais como igual. A relação dos dois se tornou ainda mais próxima e Frodo, além de se tornar mais resoluto, passou a respeitá-lo mais. Esse é o cara que salvou a minha vida, enfrentou um perigo inominável e eu estou aqui por causa dele. Isso fica claro no texto e com certeza é um daqueles detalhes maravilhosos que só vem depois da segunda ou da terceira leitura. E pessoal, basicamente, aqui vale a pena explicar o que aconteceu nesse terceiro livro com as batalhas.
Gandalf propôs uma missão suicida para levar todos os exércitos simplesmente para distrair as forças de Mordor. Pessoal, aqueles que leram o livro provavelmente vão se lembrar que não havia chance de vencer o inimigo. Aos leitores que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, prepare-se para sofrer um pouco, se angustiarem, porque O Senhor dos Anéis é um livro onde o mal não pode ser vencido, e ainda assim ele é combatido. Então, a ideia do terceiro livro, a ideia da batalha do terceiro livro foi simplesmente distrair as forças de Sauron para que Frodo tivesse uma ínfima chance de destruir o Anel na Montanha da Perdição. Então, pessoal, esses foram os meus comentários um pouquinho mais soltos, um pouquinho mais aleatórios, porque eu não gostaria de contar a história, narrar a história do terceiro livro aqui. Com certeza é o mais empolgante de toda a saga, apesar de não ser o meu preferido. Ficam aqui algumas observações um pouco estranhas, algo que me incomodou um pouquinho, em que ele fala que em uma época especialmente boa, permeada pelos bons sentimentos e pela prosperidade, crianças loiras começaram a nascer, como se o loiro no livro fosse o significado de bom ou prosperidade. Incomodou um pouquinho? Pois é, para mim incomodou um pouco também, mas tudo bem. Para mim é apenas um detalhe em meio a um oceano de acertos. Como eu falei, pessoal, esse é um livro curto, ele vai acabar rápido, mas teremos um apêndice aí, algumas centenas de páginas, contando o que houve antes e depois do livro do Senhor dos Anéis. E se você ficar com preguiça, eu te digo o seguinte, lá no ano 1541, não vou dizer a página porque elas mudam de acordo com as edições, você vai encontrar a frase mais comovente e mais bonita de toda essa trilogia. Até hoje, quando eu passo os olhos por ela, a frase do ano 1541 está lá no apêndice, pessoal, não deixem de ler. É provavelmente uma das mais tocantes, e se você leu e se emocionou com essa saga até o fim, vai ser difícil segurar as lágrimas ao ler essa última passagem, beleza? Ano 1541, pessoal. Quem leu, por favor, comente aqui, são todos muito bem-vindos, tanto no YouTube quanto no Instagram, fico aguardando o feedback de vocês. Será que só eu que me emocionei à toa? Ou será que é realmente uma das passagens mais bonitas que o Tolkien redigiu? Fico aguardando. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até o fim, aguardo todos no próximo palpite, espero que aqueles que se interessaram pelo Senhor dos Anéis venham aqui comentar, seja para dizer, pô, palpiteiro, muito pesado, muito chato, ou então, que livrão, é o maior de todos os tempos. São todos bem-vindos, beleza? Muito obrigado por terem ficado até o fim, e é isso. Até o próximo palpite.